foi assim, a gente trabalhava na Rádio Globo e eu trabalhei lá de 80 a 86, né? E assim, até eu trabalhei de 80 a 83, saí e voltei. Tipo assim, saí em fevereiro de 83 e voltei em junho de 83. Aí tinha um cara que trabalhava comigo, meu amigo, Benê Baruch, era produtor lá, produzia o programa do Marcos Durães, né? E o Edson Scatamáquia era o segundo do esporte, era o Osmar, né? O Osmar era o chefe da equipe, mas quem tocava o rolo lá era o Edson Scatamáquia, que foi jornalista da Folha, cara bom pra caramba. E o Scata era o coordenador da equipe do Osmar. E o Benê, o Baruch, a gente estava junto, a gente vivia lá no esporte, e o Baruch falou assim, Edson, deixa a gente falar, pô, no rádio, a gente é bom. Eu falei, Edson, pô, deixa a gente falar, a gente é bom, pô. E o Scata falou assim, saco, puta. Aí um dia eu tô na minha sala e o Scata chega esbaforido, bota as duas mãos no batente assim da porta e fala assim, chegou sua grande chance. Pô, grava um boletim para mim de um time no Globo Esportivo que eu tô com todo mundo na rua e eu tô precisando que alguém grave um boletim e tal. Procura lá o Suel, que era o Suel Neves Daca, o noticiarista. Ele vai te passar as informações e você grava o boletim. Isso é 82. Aí eu fui lá, Suel, boletim da Portuguesa, vou fazer eu. O Suel assim, meu Deus, que vergonha, como assim? Que lixo! Eu falei, passa aí, pô. Reclama com o Scata, pô. Aí o Suel me passou, aí eu fui para minha sala e liguei para o controle geral lá, para a central. Acho que atendeu o Zavanella, Zé Carlos Zavanella, o operador de áudio. Zavanella, eu vou gravar o boletim aí. O cara falou, que isso? Aonde nós chegamos? Eu falei, vai. Manda, põe pra gravar aí, pô. Que a gente se conhecia. Vai, conta e manda. Que é a frase, né? Conta e manda. Aí, meus amigos do Globo Esportivo, o noticiário hoje da Portuguesa. Passei o noticiário da Portuguesa e tal. E foi isso. Aí o tempo foi passando. Eu até que fazia direitinho esse negócio de reportagem. O Edson mandou eu fazer um outro boletim, um outro clube. Aí veio a Copa do Mundo, de 82. Os caras da rádio foram todos para a Espanha. E o Campeonato Paulista começou. E o Campeonato Paulista começa e a equipe estava quase toda na Espanha. Então ficaram alguns caras aqui. E aí ele pegou o Odinei Edson, que é o irmão do Osmar, que estava chegando, e a gente foi fazer jogo. Então eu fui fazer, acho que era comercial em São Paulo, em Ribeirão Preto. O Braga Júnior narrando, eu fazendo reportagem. Foi o primeiro jogo que eu participei da transmissão. E fiquei fazendo, um ano, sem sair do meu. Eu continuava sendo coordenador da rádio e fazia aquilo lá meio por farra e tal. Aí eu saí, voltei e tal. Ele, Edson, foi trabalhar na Gazeta. Saiu da Rádio Globo, foi trabalhar na Gazeta e criou um jornal de esporte lá. E eu fui fazer, ele me chamou, cruzei com ele um dia sem querer, na Avenida Paulista, ele falou, pô, eu tô indo para lá, quer ir fazer lá reportagem? Eu falei, mas pô, será que dá para combinar as coisas? Ele falou, dá, pô, eu que vou escalar. Então ele me escalava para coisa assim, 4 horas da tarde, aí eu fazia, nem ia às vezes para a TV, fazia, deixava montadinho, os caras, o câmera e o operador iam para a TV, eu voltava para a rádio e dava tudo certo. Aí começou a não dar mais certo, saí. Quando eu saí da Rádio Globo, eu falei, pô, acho que eu vou procurar um emprego no esporte. Achei legal aquela parada. Aí que eu fui procurar emprego no esporte. Procurei em rádio, não achei, que era o que eu imaginava, e aí fui lá na Gazeta de novo. O Edson já não estava mais, era o Avalone, o chefe da equipe. E o Avalone me conhecia do tempo que eu trabalhei lá, que ele era comentarista, e acabou me contratando. Assim que eu comecei a fazer esporte, só esporte. Aí eu saí da programação e fui fazer esporte na TV Gazeta. E lá na TV Gazeta que começou esse negócio, a gente narrava reportagem. Em vez de fazer reportagem, a gente meio que narrava a reportagem, o evento lá, o jogo. VT, você podia gravar um jogo inteirinho, não tinha direito, nada. Você botava uma coisinha lá no campo e gravava um jogo, Palmeiras e São Paulo. Você gravava, narrava. Aí eles, às vezes levavam um caminhão, tudo, não tinha essa limitação, entendeu? Essa proibição. Aí eles faziam um compacto e botavam no sábado à tarde. Eu apresentava um programa lá, então tinha compacto. Meia hora de compacto de um jogo com narração. Foi aí que eu comecei a narrar. E acho que a partir disso, do programa, dessas narrações, que o pessoal da Globo, quando pintou São José dos Campos, foi meio sem querer assim também. E eu fui para São José e de São José eu vim para São Paulo.
Mas foi meio sem querer São José também, sem querer. Se me dessem assim, escolhe alguma coisa aí que você vai fazer, por exemplo, um programa de rádio, de televisão, em qualquer lugar, eu acho que eu optaria por fazer uma coisa que... Eu sei que hoje, quando eu falo isso, minha mulher olha para mim e fala assim, você é louco? Pô. Não, porque assim, e eu acho que eu faria direito, eu acho que eu conheço música de modo razoável que daria para fazer, conversar, entendeu? Algum tipo de música. Mas assim, o que seria meio bobo é eu largar toda a ligação que eu tenho de 30 e tantos anos com o esporte para fazer uma coisa totalmente diferente. Para alguns podia ser curioso e atraente, mas acho que se me dessem a chance, acho que eu misturaria, entendeu? Fazer alguma coisa que tivesse música, futebol e jornalismo geral, sim, só. Programa na cabeça eu tenho, ideia, o que eu faria e tal, eu tenho. Agora, hoje é mais difícil tocar música, precisa ser uma rádio que toca música, na televisão acho que é mais difícil ainda, o negócio de música. Mas eu acho que assim, é tipo uma revista mesmo, sabe? Que você tivesse, claro, um pouco, por exemplo, assim, vamos fazer um programa de televisão, vamos, quem que você quer? Pô, eu quero o Rogério Ceni e o Gilberto Gil. Nossa, que maravilhoso. Não, é que não pode fazer toda semana com o Gilberto Gil e com o Rogério Ceni, né? Mas aí na outra semana, sei lá, vai ser o Rafael Veiga e o Caetano Veloso. Eu tô pensando só carabão, né? Você pegar caras assim, na outra não vai ser nem o Caetano nem o Gil, vai ser um ator, vai ser o Antônio Fagundes, o Tony Ramos com um cara do esporte, com o Bruninho do vôlei, entendeu? E aí você fazer alguma coisa que você falasse de música, de esporte, de teatro, eu adoraria saber o que o Antônio Fagundes acha da política, da economia. O que o Bruninho acha da política, da economia, do mundo, entendeu? Fazer a coisa mais plural, assim, mais cruzado, um assunto com outro, sem abandonar a óbvia identificação que eu tenho em fazer esporte, mas fazer alguma coisa diferente, entendeu? Eu acho que seria legal, para mim. Acho que eu não faço nada forçado nem premeditado, né? O que eu falo, às vezes eu falo porque sai ali e não tem muita armação, não tem muita... vou jogar... Que eu até acho que hoje em dia tem muito isso, entendeu? Os caras... a comunicação virou meio um amontoado de palavras que quase todos usam, são as mesmas palavras para situações semelhantes, e toda vez que você vai ver a mesma palavra, na mesma situação, na mesma coisa e tal. Eu nunca me preocupei com isso, em ter uma palavra, Eu acho que você pode tentar ter um vocabulário mais amplo possível, o mais simples possível, e o simples não quer dizer pobre, você pode tentar fazer uma mescla, você pode tentar explicar alguma situação sem ser professoral, mas explicar de uma maneira que todo mundo entenda, imaginando que você tem um público que sabe absolutamente tudo sobre o que ele está vendo e outro que pode ter um monte de dúvida sobre aquilo que ele está vendo. A partir de um determinado momento, hoje, é meio fundamental você ter um pouco mais de empatia, naturalidade, de simpatia ou de proximidade com quem está vendo. E na televisão, no rádio, no jornal, é a mesma coisa. Houve um tempo em que, para você responder alguma coisa para um jornal, você tinha que mandar uma carta. Para você falar com alguma coisa da televisão ou da rádio, você tinha que ligar lá no centro de atendimento, ao ouvinte ou ao telespectador. Imagine o tempo que demorava para eu ligar, para o atendente registrar, para o atendente compilar e, eventualmente, mandar para o departamento do assunto que eu tratei. Hoje o cara manda um e-mail, o cara manda uma mensagem, o cara posta na rede social, tá cheio de cara que fica acompanhando uma transmissão, cara de televisão que está com rede social para ver o que está acontecendo, qual é a reação na hora. Acho que está cheio de cara que faz transmissão, que fica vendo rede social para saber o que está acontecendo e tal. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, nem tanto fanatismo assim, mas assim, a importância é óbvia, então há uma resposta imediata. Então, de uns tempos para cá, tem sido assim. Olha, nós precisamos ser um pouco mais próximos, e acho que isso é meio natural. E na questão da garotada, eu fico muito feliz, assim, eu acho muito bacana, porque nós mesmos,
jornalistas, mídia, nós adoramos chamar os caras de velho, veterano, ultrapassado. E os caras são nós, chamamos nós, né? Um crítico chama um narrador chama um jogador, um comentarista chama um treinador vai falar de um juiz, enfim. É muito fácil. Você fala assim, esse cara aí tá velho, ultrapassado. Não sei lá. Então, quando eu, que tenho um tempo longo de carreira, entro num restaurante e vem um garoto de 10 anos tirar uma foto comigo, eu acho legal pra caramba. Eu acho que essa é uma renovação de audiência, de identificação. Do mesmo jeito que chega você e fala para mim que fez o seu TCC comigo e hoje você é profissional, do mesmo jeito que chega um cara que tem 40 anos, sei lá, e diz assim, pô, eu cresci ouvindo futebol e lembro das suas... E um garoto que tem 10, 12 anos e está começando a ver aquilo e também sabe quem a gente é e também é a fim de tirar, eu acho que isso é muito bom, sabe? Eu acho que a longevidade não é gratuita, não é à toa, é porque você consegue, de uma maneira ou de outra, falar com as pessoas de um jeito que essas pessoas entendem. Gostar, não gostar é outro papo, mas entender e falar assim, eu gosto ou eu não gosto, é porque o cara, de alguma maneira, vai atrás, entendeu? Acompanha. E mais do que quando você fala uma coisa, vamos dar exemplos práticos assim. Quando na Copa do Mundo aparece um virtual do Lewandowski, do Mbappé e do Messi, e eu resolvo, por conta minha, assim, pô, eu gostei desse trio aqui, eu vou formar um quarteto e faço assim, junto com os caras, está na cara que isso vai virar comentário. Mas eu não fiz para virar nada. Eu tenho quase certeza que vai virar, e eu não sei se é meme o que vira, mas que vai virar algum comentário quando a gente erra alguma coisa. E se eu estiver transmitindo um jogo, o comentarista transmitindo um jogo, e o cara erra uma bola ali, e você resolve esculachar o cara, eu acho que o esculacho... Claro, tem alguns lances que são indefensáveis, né? São indefensáveis. Um cara que erra grosseiramente, um atleta, ele provavelmente não errou porque ele quis. Ele provavelmente não erra todo jogo. Porque se ele errar todo jogo, todo mundo vai dizer que ele não é bom, e aí ele vai sair do time, né? Agora, às vezes, quando você está escrevendo, quando você está analisando, se você tirar do contexto uma frase, eu não acho muito bacana. Eu conto sempre uma história antiga, bem antiga, assim, lá pelos anos 80, né? Eram anos 80. Um colega nosso que trabalhava em jornal foi trabalhar na Rádio Globo. Ele era ótimo texto, é até hoje, ótimo texto de jornal. Foi trabalhar na Rádio Globo para ser repórter. As primeiras participações dele nos programas foram caóticas. Gaguejava, errava. Se fosse gravar um boletim, gravava 200 vezes. Ao vivo, vacilava. E um comentarista, que era um cara super experiente de rádio, falou assim, a gente numa conversa interna, ele falou, tá vendo? É uma questão simples. Quando você vai escrever, na época era máquina e papel, você bota o papel na máquina, escreve, não gosta, joga fora. Hoje, você vai escrever um texto, você vai para o computador, escreve um texto, não gosta, deleta, escreve de novo. E quantas vezes sai errado? No rádio, na televisão, ele falava assim, você baixou a chavinha, né? O microfone tem uma chavinha, né? Para você ligar e desligar. Você baixou a chavinha e começou a falar, não tem mais volta, velho. Eu acho que assim, esse tipo de reação, você falou um negócio, foi engraçado, ou foi tal, vira e acaba usando em outras coisas. Não sei se vocês viram na época da CPI da Covid, tinha um senador lá que todo dia ele falava a mesma coisa. Todo dia ele falava a mesma coisa. Um dia ele falou a mesma coisa, o presidente da CPI, o Omar Aziz, né, falou, ô senador, hoje não. Como diria o fulano de tal, hoje não, senador. Entendeu? Então ficou uma coisa que cresceu. Aí não tem erro. Eu fico assim, só meio chateado, ou não concordo, quando eu acho que tira do contexto para fazer uma crítica meio esculachada. Acreditem ou não, tem coisas que eu pelo menos, que eu erro e nem percebi que eu errei.
Porra, eu fiz um jogo uma vez do Corinthians, porra, e o goleiro do Corinthians era o Ronaldo e o centroavante do Corinthians era o Viola. Então faz tempo. Teve um gol, um lance, que o jogo era de manhã. E o Bandeirinha demorou para dar um impedimento. O Ronaldo, goleiro, olhava, como o jogo era de manhã, ele olhava pro goleiro, pro Bandeira e falava assim, porra, tá dormindo? Ele fazia assim, né? Tá dormindo? E eu falava que o Viola estava reclamando com o Bandeirinha, falando que o Bandeirinha estava dormindo. E os caras entraram e falaram assim, de onde você está vendo o Viola reclamar? O Viola não está fazendo nada. Aí que eu saquei que eu estava chamando o Ronaldo de Viola, eu nem notei. Ah, eu tô certo? Não, claro que não, eu tô errado. Mas assim, você tem irmã? Quantas vezes a sua mãe chamou você pelo nome da sua irmã? Né? Pô, quantas vezes? Toda hora. Então, assim, nós não podemos fazer isso, não devemos fazer isso. Mas depende do erro, da cobrança. Se eu erro uma coisa dessa, eu falo assim, pô, errei. Quando você erra o nome de um jogador, que algumas pessoas falam que eu erro pra caramba, e é mentira. Claro que é mentira, não erro pra caramba, isso eu sei. Eu erro, quando eu erro e percebo, eu digo, pô, errei. Fulano, mais conhecido como Beltrano, quando eu percebo que eu errei. Quando eu não percebo que eu errei. A única diferença é que como é que eu sei que eu narrando ao vivo errei e você em casa acertou? Eu não sei se você está certo. Eu posso dizer, Paulo, você diz assim para mim, esse é o Pedro, pô. Aí quando fecha a câmera é o Paulo. Você fica quieta e não acontece mais nada. Se eu errei, ficou. Eu não posso errar. Então esse tipo de... Eu fico enjoado quando você erra uma informação, quando você erra até uma avaliação de uma coisa que está acontecendo, quando você não consegue perceber alguma coisa que pode ajudar na transmissão. Esses são os erros mais chatos. Ou quando você comete uma vez no programa, no Arena Sport TV, chegou lá o Péricles Chamusca, treinador, eu todo engraçado, eu falei, por que Chamusca, Péricles? Ele falou, porque é o nome da minha família. Eu falei, porra. Que bom. Eu achei que era apelido, né? Pô, Péricles Chamusca. Falei, pô, é apelido, né? Falei, por que Chamusca? Ele falou assim, é nome da minha família, meu sobrenome Chamusca. Falei, muito bem, família Chamusca, um abraço. Eu vou fazer o quê, pô? Errei não, eu não sabia, sabe? É a mesma coisa que eu falar que eu achar sei lá... que um apelido é nome. Não vou imaginar que é nome. Pô, Gabriel Menino é sobrenome. Mas eu nunca falei que ele era menino porque ele era novo. Porque eu vi lá, Gabriel Menino, é o sobrenome dele. Mas, pô, tem hora que você não, né? Você não saca, sei lá, eu. É que eu tô tentando achar um jogador que tem um apelido ali, sei lá. Wagner Love. Pô, o sobrenome dele não é Love, pô. Então, Péricles Chamusca, eu achei que era um apelido. Não era. Mas assim, isso aí. Agora, erro de informação, aí é mais chato, dá mais trabalho pra gente mesmo. E tem hora que, por exemplo, se eu tô fazendo um jogo com você, repórter, e você erra alguma coisa, e eu sei que você tá errada, a primeira coisa que eu tento fazer é pegar um microfone interno e dizer assim... avisa para ela que ela está errada, para eu não ter que corrigir no ar. Eu corrigi. Então eu acho que é legal, porque como tem comunicação interna, é só o cara que ela fala, você falou A e é B. E aí você acha um jeito de corrigir. Quando não tem jeito, eu tento ser o mais elegante possível, mexer, corrigir sem corrigir. Mas assim, às vezes, por exemplo, tem um caso que ninguém sabe, eu estou fazendo um jogo, que eu não lembro qual era, e o jogo paralelo era um Santos e Portuguesa. E a gente estava fazendo o jogo no estúdio. Então eu estou aqui com o monitor do jogo que nós estamos transmitindo ao vivo, e em cima estava o monitor do Santos e Portuguesa, que a gente estava acompanhando. Aí sai um gol, o jogo era no Pacaembu, Santos e Portuguesa. Sai um gol do Santos. E eu falei, pô, o Santos faz 1-0 no Pacaembu contra a Portuguesa. Passou o tempo, o coordenador da transmissão falou assim, pô, onde você viu esse gol do Santos? Eu já liguei até pro Pacaembu e ninguém sabe desse gol. Pô, eu tinha visto o gol, os comentaristas, a gente tinha visto o gol, viu o cara da saída, viu que estava 1-0.
Quando ele falou isso, eu falei assim, olha, quero dizer aqui que eu me enganei. Aí eu fui mal. Eu fui mal porque eu não precisava ter levado isso pro ar, mas aí eu falei no ar, olha, quero avisar, desculpa aí, eu falei 1-0 pro Santos, não tá 1-0 pro Santos não, tá 0-0. Eu sabia que estava 1-0 pro Santos. Passaram-se 2 minutos, ele falou assim, não, tá 1-0 pro Santos mesmo. Aí eu peguei o microfone e falei assim, olha, quero me desculpar de novo. Eu errei 2 vezes, quando eu falei que estava 1-0 pro Santos, quando eu falei que estava 0-0, porque o jogo tá 1-0 pro Santos mesmo. Aí, pô, eu peguei o microfone interno e falei, pô, você acha que eu sou louco? Eu tô vendo, pô. Mas você disse, já liguei até pro Pacaembu. Beleza. Alguém te atendeu errado lá no Pacaembu. Mas eu não devia ter feito isso. Não pega nada, ninguém nem sabe, fica mesmo por conta. Porque todo erro que vai pro ar é de quem tá no ar. Ou você acha que a gente vai explicar? Não, eu recebi uma informação aqui equivocada. Às vezes até acontece, você fala, pô, putz, a gente... Mas assim, o erro... Mas você tem que lidar com o erro dos outros, como os outros têm que lidar com os meus, entendeu? Imagina quantas vezes num controle de transmissão a gente comete algum erro no ar e o cara tem que sair correndo. Era para eu chamar o gol da seleção da Holanda e eu chamei o gol da seleção da França. E aí o cara tem que correr atrás para arrumar ou fala assim, porra, não vai dar. Aí eu tenho que corrigir, entendeu? Por isso que é uma equipe. Assim. Eu vejo, se eu puder ver os comentários, eu vejo. Né? Não só do que falam de mim. Eu acho que é bom você ter meio um termômetro, assim, uma temperatura, né? Do que as pessoas acham daquilo. Né? Eu lamento que, às vezes, quem acha... Putz, eu não gosto de comentar opinião dos outros, comentar comentário dos outros, apesar da gente fazer isso o tempo todo, né? Mas, assim, me parece muito claro de que quem não gosta chega com os 2 pés no pescoço. Dá voadora mesmo. Quem gosta, às vezes não se manifesta. Né? Vocês devem ter uma medida de que há muito mais comentários negativos em relação ao que foi feito, publicado, analisado, do que positivos. Que é diferente em algumas redes sociais, que também é um mundo de muita porrada, né? De muita... Mas sim, tem algumas outras que os caras parece que são mais... os caras são mais leves, assim. Eles estão indo atrás de você porque eles gostam de você, então eles são mais relevantes e tal. Mas assim, eu gosto, eu leio. Às vezes fico enjoado, quero responder, mas assim, não respondo. Não respondo nem para jornalista que escreve a respeito de mim. Uma vez eu respondi. Respondi assim, não respondi. Escreveram que eu tinha feito uma péssima transmissão da abertura da Olimpíada. Eu achei o e-mail da pessoa e respondi, eu não fiz a abertura da Olimpíada. Ah, como não? Então, pelo menos antes... Eu falei, não, eu estou em casa, desde cedo, estou deitadão no sofá assistindo a abertura da Olimpíada. Eu não fiz. Pô, será que eu enlouqueci? Eu falei, não sei se você enlouqueceu, mas eu tenho certeza que eu não fiz a abertura. Pergunta se corrigiu. E assim, agora, eu fiz 2 jogos no Prime Video, né, no Amazon, e teve cara no Instagram que veio falar assim, pô, você torceu contra. Às vezes, alguns mais grosseiros, eu respondi gentilmente. Não, pode... Aí eu acho que aí o cara mesmo toma um choque. No dia seguinte ele fala assim, não, entenda bem, a gente quando está torcendo perde um pouco a estribeira, então, sem problema, valeu. Tá? Ou um respondeu, pô, foi fino na resposta. Pô, que bom. Entendeu? Agora, eu vejo assim, mas eu fico mais enjoado quando eu acho que é uma coisa assim, aquilo que eu te falei, fora de contexto, que não tem explicação e que é muito... Esse negócio de futebol é duro, né? É invariável. Se o teu time, você acha que eu estou torcendo pro time dela e ela acha que eu estou torcendo pro seu time. E aí você não consegue convencer ninguém que você não está torcendo para ninguém. Pelo menos eu, né? Eu posso expressar uma opinião. Eu acho que hoje em dia é muito difícil você não achar nenhum cara que faz qualquer coisa que ele, em determinado momento, não fale o que ele pensa, porque eu acho muito pobre eu estar fazendo um jogo e, de repente, chama um comentarista simplesmente assim, 20 minutos, primeiro tempo, fulano de tal. Pô, eu acho muito... Se nós falamos agora há pouco
de uma aproximação maior do público com você, de você com o público, de uma interação maior, de uma informalidade maior, qual é o sentido de eu simplesmente chegar e falar assim, fulano de tal, e o jogo? Porra, eu também estou vendo o jogo. Uma vez eu falei isso para um colega que falou assim, pô, você chama o comentarista e faz uma... Claro, porra. Até porque, às vezes, o comentarista não é suficientemente bom de comunicação para você falar assim, e o jogo, e ele sai desenvolvendo. Tem muitos que preferem que você encaminhe, não que você diga o que ele vai falar, não que você... Esqueci a palavra agora, quando você... Direciona? Não é nem direciona, é que você... Tem horas que a gente faz algumas coisas que o cara podia responder para você, é verdade. Sim. E os caras, por delicadeza, não respondem. Né? Eu não estou querendo que ele concorde comigo, eu estou levantando. Pô, fulano, o time tal está jogando muito pela direita e aquele buraco lá na esquerda não vai ser preenchido? Qual é o problema dele? Ele fala, não, sabe que eu acho que tem que jogar pela direita mesmo, já aconteceu isso um monte de vezes. Né? Mas esse negócio de reflexão, isso é meio folclore, né? Mas de quando eu devo fazer mesmo. Mas você gosta de... Não sei. Eu gosto assim. Eu acho que nenhum evento que você vai transmitir, ele pode ficar, primeiro, armado num esqueleto que você vai botar o jogo dentro do esqueleto. Né? Eu tenho que me adaptar ao jogo. A partir do jogo é que eu tenho que falar alguma coisa. Quando eu vou fazer uma Copa do Mundo, eu vou tentar falar alguma coisa da história do país, de alguma coisa. Porque, pumbas, a Holanda, tá bom, o que é DIC? Por que a Holanda é Países Baixos? Por que a Holanda tem tamanco, moinho de vento? Qual é o problema de você contar isso? Como eu fazia no Carnaval. Você vai para o Carnaval, o cara te dá um livro, um book para você fazer cada escola, que se você não tiver... Se você não olhar nunca viu um carnaval e tiver alguma capacidade de se comunicar, com aquele book você faz o desfile. O book tem foto da fantasia, nome do cara que desenhou a fantasia. Você pega o carro, tem um desenho do carro, onde está o destaque, é tudo lindo. É só você olhar ali, dar uma olhadinha ali e falar. Agora, por que eu não posso acrescentar que, sei lá... Dom João VI chegou no Brasil, e vamos imaginar que o tema... chegou em 1808, João. Por que eu não posso acrescentar assim? E naquela época o Brasil tinha não sei quantos milhões de habitantes. Ou o Brasil vivia de plantar batata. Ou dizer que, e nessa época o Dom Pedro começou a estudar no colégio Dom Pedro. Qual é o problema? Eu acho que é legal. Pode ter cara que ouça e não. Mas daí a dizer que está filosofando, acho que vai certo. Aí vai o certo meme. Eu sou absolutamente sincero. Às vezes até é uma sinceridade que eu devia esconder. Então, se eu fizer um jogo com você e eu observar alguma coisa que a mim incomodou, eu não vou falar para o chefe. Eu vou te chamar e falar, não sei, pode ser que você não goste, eu vou te falar. E claro, eu escolho as pessoas com quem eu tenho um pouco mais de intimidade, as pessoas que eu gosto, que eu quero que melhorem. E faço sempre questão de dizer, eu não sei se eu estou certo, eu estou dizendo para você o que eu acho, tá bom? Aí você ouve outras pessoas. Então eu sou sincero. Eu tenho uma que eu acho que é muito boa, assim. Um monte de vezes na vida a gente é feito de trouxa, né? Sei bem. Um monte de vezes. Eu só falo assim para você, me faz de trouxa, mas não acha que eu não sei que você está me fazendo de trouxa. Eu vou bancar o trouxa, mas eu sei que você está me fazendo de trouxa, beleza? Então já está claro, né? Não, vamos fazer. Eu não sou, eu sempre pergunto para superiores hierárquicos o seguinte, sempre não, mas já perguntei. Vem cá, você está chegando agora, você é o chefe, para você, o que você fala, todo mundo tem que falar sim senhor ou pode conversar? Eu falei, não, eu gosto que converse. Então, beleza. Então, eu vou fazer. Porque sim, eu acho que o uniforme em transmissão esportiva é desnecessário. Eu acho. Mas todas as emissoras têm uniforme em transmissão esportiva. Então eu não vou chegar lá sem uniforme, só porque eu acho desnecessário. Tem coisas que eu posso achar e... Né? Tem lei que existe,
Eu, você, ela, achamos que a lei é errada, mas você vai descumprir a lei? Ah, então vai ser deputado e tentar fazer uma lei nova, né? Então, cumpra-se. Então, assim, acho que eu sou sincero. Eu não sei se tem alguém que fala assim, o Kleber sacaneou fulano. Eu acho difícil. Não me lembro de ter assim, conscientemente prejudicado alguém. Eu posso ter prejudicado, posso ter falado alguma coisa que não foi na hora certa, no lugar certo, mas assim, porra, vou sacanear tal cara. Não. E assim, mas de vez em quando eu vou responder mal, de vez em quando eu vou ficar puto, como você falou, né? Vou. E as pessoas vão perceber que eu tenho. Porque eu acho que sim, qual é o problema de eu ficar enjoado com alguma coisa? Se você pode ficar comigo, eu posso ficar com você. Agora, se isso for virar bola de neve, aí é muito mala, é muito chato, entendeu? Acho que tem coisa que acaba. E tem coisa que também eu não esqueço. Mas o meu não esquecer é simplesmente assim, pô, essa pessoa aí, oi, tal, não quero muito, né? Mas também, pô, ela toca a vida dela, ela não precisa de mim, eu não preciso dela, mas não vou prejudicar, mas também não vou querer muita proximidade. E uma que me deixa louco, isso eu já falei assim, se você vai falar de alguma coisa que tem a ver comigo, fala comigo. Ou pelo menos que eu esteja junto. Porque é muito fácil eu fazer uma transmissão, você escrever um relatório e eu não sou copiado no relatório, eu não participo da reunião do dia seguinte, que vocês vão discutir o relatório, pô, aí não é justo, entendeu? Porque a hora que eu saio de qualquer trabalho, ou de qualquer coisa da vida, né? Se eu tiver que dar uma bronca na minha filha, eu vou dar uma bronca nela para ela. Não vou ficar pedindo para a mãe dela falar, precisamos falar com ele. Fala você, não, vem cá, você está errada. E ela tem todo o direito de contra-argumentar, de dizer que não, que está certo e tal. Então, acho que eu sou assim, eu me considero assim, bem transparente. Entende? Eu acho que eu tenho um bom humor, que algumas pessoas consideram mau humor, algumas pessoas consideram um humor diferente. Acho que de vez em quando eu sou meio irônico nas coisas que eu falo, né? Mas assim, sacana eu não sou, eu sou mais legal, né? Eu até gosto de mim. Não, eu gosto de música, né? Sim, eu gosto de música. Eu acho música, se você pegar aí a história das 7 artes, né? Se você ler sobre todas elas, aí se você se interessar em ver um pouquinho de cada uma delas, para mim, para o meu gosto, a música é a síntese da arte, entendeu? Para mim, música é tudo. É tudo assim. A música ela tem um pouco de cada uma. Claro, vai ter de arquitetura, mas assim, quando você pega uma boa letra, ela tem a ver com literatura. Quando você pega uma boa melodia, evidentemente ela tem a ver com música. Às vezes ela tem uma boa ideia. Então, sabe, eu acho que ela é, para mim, a que mais me agrada, assim. E música, letra, eu acho muito legal. E músicos, e artistas, e compositores, e cantores. Puta, disco é difícil. Eu sempre, a gente sempre gosta de falar isso, né? Qual é o? E eu tenho sempre os. Pode falar né? hoje. Então. Não, então, assim, sei lá, o disco dos Beatles, Qual deles? o que tem o A Day in the Life, que é o Sgt. Peppers, né? Pô, acho que a Day in the Life é a maior música do mundo. É a maior música do mundo porque, assim, ela tem uma letra simples e boa, simples e profunda. Ela tem uma melodia que é bonita e vai mudando. Ela muda o andamento, ela muda a batida, ela dá uma virada em determinado momento. Então, eu acho que é uma super música, entendeu? Mas, putz, você pega Clube da Esquina, você pega Meus Caros Amigos, do Chico Buarque. Pô, tem uns 3, 4 LP. Eu gosto do Roberto Carlos pra caramba. Então você pega as músicas do Roberto Carlos, eu acho legais pra caramba. E tem um monte. Você pega... tem um disco do Dire Straits, que eu não lembro qual é o nome, que tem, assim, um monte de sucesso. Que tem Money for Nothing. E nem é o disco do Sultans of Swings, é um próximo, uma capa azul, assim, eu não lembro o nome. Pô, tem um disco do Lulu Santos, quando eu trabalhava na rádio, que é No Ritmo do Momento, que a gente até inventou que tinha que ter um programa lá, e o programa chamou No Ritmo do Momento, e ele foi lá um dia no programa. Pô, o disco é tão bom, o disco tem Como Uma Onda,
Esse Brilho em Seu Olhar, tem, acho que Adivinha o Quê, é Um Certo Alguém. Porra, o disco é um estouro. Aí ele foi lá e aí tocou um pouquinho, ele falou assim, ele não vai nunca lembrar disso, mas eu lembro que eu gosto dele e tal. Ele falou, porra, o lado B do disco também é bom, né? Era disco, LP, ele falou, o lado B também é bom, ele tocou tudo do lado A. Pô, você pega a Rita Lee, né? Pô, a Rita Lee é uma coisa, assim, extraordinária. E um monte, Chico, Caetano, Gil, Gilberto Gil, Chico e Caetano, assim, Eu já fiz seleção de músicos, entendeu? Meu time de músicos. Você vai falar, qual é? Eu vou falar João Gilberto, Milton Nascimento, Erasmo Carlos, Tim Maia e Jorge Ben. No meio de campo, Tom Jobim, Caetano e Roberto Carlos. E o ataque, Gil, Chico e Noel. Técnico, Vinícius de Moraes. Nossa. Mas tem outras ainda, né? Aí tem o segundo time e tal, porque tem um monte. Pô, eu não botei o Lulu, eu não botei o Paralama. Pô, na minha juventude, eu com 18, 20 anos, só aparece o Rock Brasil. Titãs, Paralamas, Legião. Pô, Legião era um arraso. O Legião, pra gente que tinha lá 20 anos de idade, aqueles caras falavam o que a gente achava. Era a gente falando, eles todos, Legião, Titãs, os Paralamas, aí depois veio o Capital, enfim, um monte, né? Você fica falando. Hoje em dia acho o Skank, acho bom, parece que não vai ter mais Skank, mas eles acabam fazendo um showzinho. Acho que os caras são legais. E aqueles caras falavam o que a gente achava, o que a gente pensava. A gente, ou fazendo, ou saindo da faculdade e tal. Pô, aqueles caras eram um arraso, né? O show e tal. E assim, pô, Ivan Lins, Djavan, tem um monte de. Acho que a nossa música, Bossa Nova, que tem cara, Bossa Nova é ruim. Ruim? Ruim sou eu, pô. Bossa Nova é um monstro. Né? Ninguém dura, desde 1958, sendo referência no mundo. Você pode gostar ou não gostar, mas valorizar. Né? Então eu gosto muito de música, né? Pô, queria saber tocar bem. Então, comecei a ter umas aulas de violão, mas. A mão direita, a mão esquerda é ruim. E a mão direita é péssima. Então. Mas é claro que isso é ensaio, precisa ensaiar, tocar. Então eu nunca me dediquei como eu gostaria. Mas assim, pô, a frase do Tigresa, do Caetano Veloso, né? Que ele acaba a música depois de contar toda a história da Tigresa, ele fala, pô, e eu corri para o violão num lamento. E o dia e amanheceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Putz, é lindo, né? A hora que o cara tá enjoado, o cara sentar quietinho, tocar um violão, tocar um piano, tocar um saxofone. A frase é espetacular. Como é bom poder tocar um instrumento. O Thiago fala isso aí. Né? É que isso aí é o seguinte, eu trabalhava em rádio e rapidamente quando eu entrei em rádio, eu era molequinho, tinha 17 anos de idade. Aí logo eu entrei porque... Primeiro eu entrei porque na Rádio Tupi tinha um diretor artístico, o Luiz Aguiar, que foi um grande apresentador, foi narrador de futebol, um puta apresentador de programa para a juventude na época, tal, anos 60 e tal. E o Luiz Aguiar virou diretor artístico da Rádio Tupi. O Luiz Aguiar trabalhou com meu pai. Meu pai trabalhou na Bandeirantes, na rádio, né? Muito tempo, 20 anos, só trabalhou lá. E o Luiz Aguiar trabalhou com meu pai. Então, pô, eu morava a tipo assim, uns 2 quarteirões da Tupi, 3 quarteirões da Tupi. Aí minha mãe, minha tia, ligaram para o Luiz Aguiar e ele me recebeu lá. Chamou um cara do esporte, o Darley Basílio, e falou, vai fazer um estágiozinho lá como rádio escuta do esporte. Porque elas falaram que eu gostava de futebol, narrava jogo de botão, essas paradas aí. Mas não tinha vaga. Manuel Ramos era o chefe do plantão, o plantão esportivo falou, pô, Kleber, não tem vaga agora, mas vai ter em março. A gente te chama. Falei, pô, legal. E de fato, em fevereiro me chamaram. De 79, eu fiz as férias do Office Boy. Férias do Office Boy, um mês. Antônio Carlos era o Office Boy. Ia lá entregar pedidos de linha, Rua 7 de Abril, Embratel, Telesp e tal. Aí eu entrei para ser rádio escuta. O meu registro é do dia 2 de abril. Naquela época, o meu avô, pai do meu pai, também conversou com gente da Bandeirantes, o gerente comercial da Bandeirantes era afilhado de casamento dos meus pais.
E evidente, é muito mais fácil assim do que para quem não conhece. Aí fui lá um dia, conversei e eles me botaram para trabalhar com o Dalton, que era o gerente comercial. Aí eu fui lá no departamento que fazia o roteiro comercial, sabe? Que hoje não tem mais, eu acho, mas assim, primeiro intervalo, comercial tal, chamada tal, e eu era boy de luxo lá. Aí eu falava, putz, eu queria ir para artística, pô, meu pai trabalhava na artística, eu achava linda, programação, não pensava em esporte assim. Aí uma colega nossa trabalhava com a gente, a Mara, falou assim para mim, ó, saiu um monte de gente lá na artística e o Hélio Ribeiro levou um monte de gente lá para a Rádio Capital. Porque esses caras que foram eram todos caras profissionais, caras bons. Aí eu encontrei um dia no corredor o Gualberto Curado, que era o diretor artístico da rádio, tinha ficado no lugar do Hélio. Falei, seu Curado, ouvi dizer que o senhor está precisando de gente aí, pô, se precisar eu gostaria de ir para artística. Ele deve ter olhado e falado, pô, eu estou precisando de gente, não de projeto. Mas ele me levou. Pô, me levou, me botou para trabalhar na sala dele, que era a sala onde meu pai trabalhava, para eu ser um assistente dele. Ele não tinha secretária, ele era um cara super gente boa, assim, sem vaidade, sem frescura. Ele emprestou a antessala dele para o chefe de reportagem do jornalismo. E eu sentava na sala com ele ali, uma mesinha, aquelas mesinhas de botar máquina. Atendia telefone e tal. A hora que eu via que ele tinha algum assunto sério para tratar, eu saía da sala e tal. E comecei ali a trabalhar, né? A aprender a fazer coisa de programação e tal. Aí ele foi para a Rádio Globo. Foi ele, foi Humberto Marçal, Fausto Canova, eles foram tudo para o Sistema Globo de Rádio. E ele me levou. Aí ele me levou como coordenador de programação. Ele era o gerente de programação e eu era o coordenador de programação. Então eu sempre falei, essa minha ideia é que um dia eu ia ser diretor artístico de uma rádio e estava lindo, né? Não pensava em outra coisa. Aí com isso aí, você vai fazendo, começa a fazer produção, seleção musical, você faz chamada de programa, né? A gente ajudava a cuidar da rádio como um todo, mas fazia produção. E aí tinha a seleção musical. E naquela época, eu acho que hoje deve ser igual, menos talvez, todo dia na rádio tinham vários divulgadores de disco, de cada uma das gravadoras. Não vou lembrar das gravadoras, mas sei lá, CBS, RCA, Odeon, Warner, Chantecler, Continental, uma porrada de... E cada uma tinha dois divulgadores. E esses caras chegavam lá e falavam, pô, nunca vou esquecer a Salete da WEA chegando para mim e falando assim, ó, ouve essa música aqui. Ó, vai lançar aqui de Abelha. Era Como Eu Quero. Falei, pô, a música é boa, tal. Pô, fez um puta sucesso, né? Como Eu Quero. Falei, pô, legal, tal. E um dia, aí eu não lembro disso. Tem um que é super gente boa, super camarada, amigo, gente boa, o Benê Alves, que fez depois grupo de pagode, programa de rádio, sei lá. O Benê é, até hoje, divulgador da Som Livre. Aí o Benê, o Thiago ouviu isso, estava eu e o Benê, e ele estava junto. Aí o Benê chegou e falou assim, até hoje eu sou muito grato a você, você salvou meu emprego. Ele falou, pô, o AGP lançou um disco e a música de trabalho era tal. Porque tinha essa parada, né? O cara lançava um disco e tinha uma música que a gravadora escolhia para ser a música que eles iam lá pedir para tocar. Aí diz o Benê, e eu juro que eu não lembro disso. O Thiago falou, mas só pode ser verdade. O Thiago é o Thiago Moller, que trabalha aqui no UOL hoje, trabalhou com a gente um monte de tempo na Globo como repórter, editor, depois trabalhou comigo no Arena e tal. Eu falei, mas eu não lembro. Ele falou, mas pô, o cara tá falando. Aí eu falava, Benê, eu vou acreditar porque você tá me falando. Não tem nenhum motivo para você inventar uma história, mas acho que você tá confundido. Eu falei, não. Aí ele falou, saiu o disco do AGP e os caras começaram, precisa vender esse disco, precisa tocar esse disco. E ele se sentiu meio encurralado lá na Som Livre. Ele podia estar com a vaga. Aí disse que ele chegou para mim e mostrou uma música. E a gente ouviu o disco e tal. E aí eu não sei se na hora ou depois eu falei, Benê, essa música aí que você mostrou eu não gostei, mas eu gostei dessa. E acho que essa não era o primeiro sucesso do AGP, Menina de Cabelos Longos, né? Depois, Deixa Eu Te Amar. Deixa Eu Te Amar, faz de conta que eu sou o primeiro. Tal. Porra, e a música fez um puto... Ele falou, você falou essa, eu gostei, eu vou tocar essa.
E a música fez um sucesso gigante. Não porque eu toquei, porque outros caras devem ter também achado. E talvez ele tenha chegado lá na gravadora e falado, ó, teve um cara lá na Rádio Globo, na Rádio Excelsior, que falou dessa aqui. E algum pode ter ido falar com outras rádios e a música fez realmente um puta sucesso. Eu não lembro disso, mas eu vou contar como gol a favor. Então, assim, é a minha sensibilidade para escolher músicas de sucesso e o Benê está até hoje na Som Livre. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade, né? Então, assim, você tem... E meu irmão tinha 7. Ou seja, você tem... É claro que a gente tem um monte de lembrança. O primeiro jogo de futebol que eu fui assistir foi ele que me levou. Eu nunca esqueci da gente jogando bola no quintal de casa e ele depois descalço no cimento e ele com bolha no pé. Pô, amanhã tem que botar sapato. Meu pai era bravo, né? A gente tinha medo e tal, era bravo. Do meu pai na rádio, claro que eu lembro. Do carro do meu pai. Qual que era o carro? Ele teve um que eu me lembro, um Dolphine, um Gordini e um Opala. Opala amarelo com a capota de vinil preta, né? 70. Então eu lembro. A Copa do Mundo de 70, que é meu primeiro contato mais sério com futebol, que é o que me faz gostar de futebol, eu lembro do que ele falava na sala, vendo o jogo, vendo o gol. Dos jogos, eu fui ver os jogos depois. Tal. Então, assim, eu não conheci o meu pai profissional. Eu virando um profissional de comunicação, eu não tenho como avaliar, mas assim, o Boni escreveu o livro dele, o livro do Boni, o primeiro, e tem lá uma parte quando ele fala que ele trabalhou na Rádio Bandeirantes, ele cita o produtor fulano de tal, tá? Clodoaldo José. Tá? E aí eu já cheguei a perguntar para caras que trabalharam com ele, que já nem estão mais aí, falei, pô, meu pai era bom. Os caras falaram, não, era bom. Ninguém ia falar que era ruim, né? Mas os caras falavam, pô, era bom, mas dava bronca. Às vezes assim, era sacana, tirava sarro. Porra, brigava pra cacete, entendeu? Então tem isso. A minha mãe era espetáculo, né? Porque minha mãe ficou viúva com 29 anos de idade. Tinha trabalhado antes de casar e nunca mais trabalhou. Ficou casada de 60, eu acho, a 60 a 71. Quer dizer, 29 anos, você imagina, ela tinha 18, 19 anos quando casou. Aí ficou viúva com 2 filhos, um de 9 e um de 7. Aí minha mãe tinha trabalhado em salão de beleza, não sei se ela teve um salão de beleza ou trabalhou num salão de beleza quando ela conheceu meu pai e tal. Então, assim, aí depois, cara, a gente nunca foi... não dava para fazer judô, natação, não dava. Mas também nunca teve assim, não tem rango. Se algum dia correu o risco de não ter, a gente não ficou sabendo. Ela segurou a onda, entendeu? E assim, eu fui trabalhar cedo, meu irmão também foi trabalhar cedo. Então, assim, ela sempre... E minha mãe era mala de vez em quando também, né? Queria, teimosa, brigava, ficava com bronca de as pessoas. Porra, mãe. E eu brigava com ela também, mas assim, pô, ela foi gigante, né? Porque, pô, é como eu disse, 29 anos, 71, um mundo totalmente diferente. Ia fazer o quê com 29 anos e 71? Fazer faculdade? Ia trabalhar onde? Entendeu? Então foi lá tocando, com a pensão, com o aluguel que ganhava e tal. Então, e acho que formou 2 caras direitos, entendeu? Nenhum de nós deu problema, nenhum de nós fez muita bobagem na vida. Acho que nenhum de nós deixou ela triste por alguma razão, a não ser por uma resposta, uma resposta feia, né? E no mais, assim, meus avós, minhas tias, minhas primas, a gente sempre teve uma ligação assim. Eu não sou muito atencioso de ligar. Minha tia me reclama, fala, pô, você não liga pra mim, tá? Porque minha tia confessa, uma das irmãs do meu pai, ela fala assim, e ela fala para os outros, né? Meus primos, ela fala assim, não, vocês sabem que o Kleber é meu sobrinho favorito. Eu falei, pô, tia, não fala assim. Não, eu falo, é isso mesmo. Eu falei, tá bom. Entendeu? Mas eu sou meio assim, agora... Mas a relação é legal, é sempre boa. E o meu irmão, cara, meu irmão é gozado. O meu irmão ficou doente, quando ele tinha uns 18 anos, ele ficou doente, doença séria e tal. Pô, sim, teve um tumor, enfim, e correu risco e tal.
Mas, puta, felizmente, graças a Deus, se curou, tá aí, bonitão, tal, 2 anos a menos. Foi fazer carreira, foi trabalhar na Bandeirantes, chegou a trabalhar na discoteca da Bandeirantes. Aí ele fez o caminho contrário, né? Eu comecei no comercial e fui para a artística. Ele começou ali na discoteca e foi para o comercial. E hoje é um cara de comercial, trabalha numa agência que chama Dexter, é muito chegado ao dono. Criaram uma plataforma que chama Oceano, que é para meio estimular novos talentos, para descobrir novos talentos, assim, modelo, ator, tal. A gente entrou de parceiro, eu, a Ana Hickman, então e assim, mas a gente sempre ficou assim, briga pra caramba, né? A gente briga pra caramba, não concorda, discorda, briga e tal. Ele é meio raivoso às vezes, mas ele tá mais maneiro. E quando agora desse período pra cá, ele tá sendo muito parceiro, entendeu? Mas parceiro assim, pô, ficou sabendo, ligou, aí, por exemplo, esse negócio de fazer o jogo na Record, as finais do campeonato, os caras não vieram falar comigo, foram falar com ele. Para fazer o contrato com a Amazon Prime Video, eu fiz um primeiro contrato e depois foram falar com ele. Então alguém procura alguma coisa, ele vem. Oh, agora tem essa parada de publicidade que vai acabar aparecendo, os caras falam com ele, com a equipe dele lá, entendeu? Então ele está sendo muito parceiro, assim. E ele é um cara muito bom de trampo, entendeu? Ele é muito bom de negócio, ele é rápido, ele pensa e pelo que eu estou vendo, os caras do mercado respeitam bem ele, os caras de emissoras e tal. Então você está sendo muito bom. E com todo mundo, com a minha mulher, com a minha filha. Mas assim, a gente briga, eu não tenho problema nenhum em ser duro com a minha filha. Depois eu mesmo falo assim, acho que eu peguei pesado. Não. Mas se eu achar que tem que pegar, eu pego, entendeu? É aquilo, mesma coisa que eu falei para você da minha relação profissional, eu não tenho muita coragem de só falar assim, ah, tá bom. Eu acho que tem que argumentar e tentar. Eu não preciso te convencer de nada. Eu tenho que te falar. Para algumas pessoas, eu acho que eu tenho a obrigação de dizer o que eu penso. E a pessoa vai tomar a decisão dela. Como vai ter algum dia na vida da minha filha? Hoje não, que ela tem 24 anos, mas ainda a respeito. Você fala assim, não. É só ela? A minha mulher tem 2 do primeiro casamento, que eu conheço desde os molequinhos tinham 12, 13 anos, hoje tem 40, 38 e tal. Um deles já tem filha, né? Minha mulher está encantada com a netinha, naturalmente, 3 aninhos já. Então, assim, é uma relação legal. Mas eu sou meio, assim, eu acho que se você perguntar isso para outros, vão dizer que eu sou um pouco distante, assim. Eu fui casado primeiro, aí tive um primeiro casamento, que a gente não teve filho. A minha primeira mulher trabalhava na Bandeirantes, eu conheci ela na Bandeirantes, a Sônia. Aí a gente separou e tal. A Mônica eu conheci em São José dos Campos. Mas é gozada, conheci ela assim, na implantação, ela morava lá, foi ser chefe de reportagem lá, eu no esporte. Também era duro, né? Porque o esporte só enchia o saco, né? Pedia para fazer matéria. Eles tinham 3 equipes e tal. Mas lá depois, aí eu saí de São José, vim trabalhar em São Paulo. Um pouco depois, ela também acabou vindo trabalhar em São Paulo. Aí a gente se descobriu. De vez em quando a gente é super parceiro, de vez em quando a gente não se fala, de vez em quando a gente briga, de vez em quando a gente não se quer, de vez em quando a gente se quer. Mas eu acho que é assim, eu estou falando de 20 e tantos anos. Minha filha tem 24, pô. Então é anos, são muitos anos, né? Então acho que assim, acho que dá para falar que eu sou o cara da vida dela e ela é da minha, entendeu? Acho que com os seus tropeços, com as estradas esburacadas e as estradas bem lisinhas. Eu sempre achei que o dia que eu saísse da Globo, se fosse por decisão minha, ia ter um impacto. Se fosse por decisão não minha, não exclusivamente minha, teria outro. Eu comecei a perceber, em determinado instante, que estava um clima estranho. Depois da Copa, e depois da morte do Pelé, que eu fiz a Copa e fiz todo o velório do Pelé, o enterro do Pelé, tudo aquilo foi eu que fiz. Eu achei que estava tudo certo, que eles podiam preferir mais um do que eu, mais outro do que eu, mas estava tudo certo.
E aparentemente estava tudo certo, porque eu perguntei antes da Copa do Mundo, pô, vem cá, o ano que vem vocês vão querer ficar comigo ou vocês não vão querer? Só para eu saber. Não, pô, você é da equipe, que é isso, imagina, beleza. Eu sempre acredito nas pessoas, entendeu? Até prova em contrário. Eu acredito nas pessoas. Eu não posso perguntar um negócio para você me responder e falar assim, é mentira. A não ser que eu sei que é mentira e eu digo, tá me fazendo de trouxa, mas eu sei que eu não sou, que eu estou sendo feito de trouxa. Nesse caso, eu não achei nada disso. Quando chegou agora, março, começou um zum que não veio de diretoria, da nossa diretoria, da diretoria do esporte, de que estava uma cobrança por questão de orçamento interno lá, não do esporte, da empresa. E, de fato, aconteceram algumas saídas da empresa nesse período. E um dia, 10 dias antes de eu sair, eu conversei e falei... E agora, quando me falaram, eu falei, tá bom. Tentei argumentar, falei assim, vem cá, vocês não querem eu ou vocês não querem me pagar o que eu ganho? Né? Que é a pergunta óbvia. Não, é a questão de grana. Bom, e tem jeito da gente tentar renegociar, tal, coisa. Veja bem, tá bom. Então, assim, eu não saí de lá e fui para casa chorar. Eu saí de lá e fui para o boteco encontrar os amigos. Respondi, felizmente, um sem número de mensagens agradáveis, carinhosas, de caras mais novos que começaram a trabalhar e eu já estava lá. Muitos deles fazem aquilo e depois somem, não falam mais nada, né? Mas alguns continuam, tal. Então, assim, foi tudo muito gentil e carinhoso. Estou falando dos colegas. Diretor, ninguém nunca mais falou comigo. Mas, assim, eu não fiquei chorando, eu não abri o armário, olhei o uniforme, comecei a chorar, entendeu? Eu não me cobri pela cabeça, eu não chorei uma lágrima. Né? E assim, bom, vamos ver o que vai rolar, tal. E eu acho que também tem muito isso, assim, de eu ter a minha consciência muito tranquila de que eu trabalhei direito, de que entre erros e acertos o meu placar é mais positivo do que negativo, de que de um jeito ou de outro eu marquei para essa história aí de narração de esporte, tal, né? Mal ou bem, caras gostando ou não gostando, acho que não dá para dizer, não. Quem? Não, ninguém vai falar quem. Vai falar, isso é uma merda. Ou vai falar assim, pô, isso é bom, né? É isso. E, enfim, então não fiquei em nada. Falei, vamos ver o que vai. E é claro, e com esse tempo todo, você vai pensando na sua vida, o que você vai fazer, quando vai acontecer, tal, pergunta para o banco, como é que tá, etc. Então, sim, e foi rápido, porque a sua pergunta foi sobre vestir a camisa da Record. Isso aconteceu tipo dia 22 de março, né? Que eu fui no boteco à noite. Aí, a final do campeonato, os dois jogos foram dias 2 e 9 de abril. Então, do dia 22 de abril ao dia 2 de abril, dá quanto? 10 dias? 10 dias. Nesses 10 dias... o fulano está querendo que você vá fazer a final do campeonato. Aí eu fiquei em dúvida e pensei, pera um pouquinho, final do campeonato. Um campeonato que o Alan Simon aqui do UOL escreveu que eu tinha feito 18 finais de campeonatos paulistas. Falei, tem alguma relação, alguma identidade, né? O público está acostumado a pelo menos 18 finais de campeonatos paulistas. Um jogo exclusivo, 2 jogos exclusivos. TV Record, né? Aí começou, o que nós vamos fazer depois? Eu falei, vamos fechar só o Campeonato Paulista? Talvez até eu podia não ter feito isso, podia ter. Tá bom, e depois do Campeonato Paulista? Vai fazer um período de quanto? Mas eu achei, ainda estava muito naquela, eu falei, vamos fechar só o Campeonato Paulista, os 2 jogos? Fechei os 2 jogos, e fiz os 2 jogos. E assim, aí fui lá para tirar foto, para vestir uniforme, para conversar em programa, falei, acho que com o Gotino de casa, aí fui no programa no Hoje em Dia, lá com a Ana, a Ticiane e o César, filho. Gravei as paradas que tinha que gravar, as chamadas que tinha que gravar e fui fazer o jogo. E assim, você fica pensando assim, será que eu vou errar o nome da emissora, né? Acredita que eu estava assistindo pensando isso? Torcendo, né? Pra errar. Não, gente, eu tava, meu Deus, vamos tomar. Não, e aí você fala assim, puta, mas é gozado isso, porque, por exemplo, o Reginaldo Leme foi falar
Bom Dia Amigos da Globo 10 corridas depois, né? 10 corridas depois. Aí eu falei, putz, será que eu vou falar? Para você ligado na Globo, pô, para você ligado. Mas não falei, nem na Record e nem no Prime. Prime Video, Amazon Prime Video, Record, eu não falei, não errei. E me senti muito à vontade, juro mesmo, eu não senti... As pessoas super legais, as pessoas com quem eu conversei, super legais, sejam os executivos ou o pessoal de promoção, produção, do esporte, tudo muito legal. Alguns caras que eu já conhecia, pô, eu fiz um jogo com o Dodô, que eu conheço o Dodô de narrar jogo do Dodô. Eu fiz pré-jogo com a Milena Ciribelli, que trabalhou com a gente. O Lucas Pereira trabalhou com a gente. O Marcília, quantos jogos eu fiz com o Marcília, entendeu? O Tomé, pô, Roberto Tomé. E algumas pessoas que eu não conhecia, mas então eu fiquei super na boa. Acho que fiz uma transmissão muito à vontade. Ouso dizer que você podia dizer, pô, esse cara está trabalhando na Record há 10 anos. Sim. Pela tranquilidade, sim. Agora, acho que é muito assim de... Felizmente eu ter ficado espiritualmente em paz, eu não ter ficado enjoado, eu não ter ficado rancoroso, eu não ter ficado invocado, entendeu? Pô, achei legal? Claro que não. Acho que nem comigo não foi muito legal, né? Podia ter sido diferente. Mas é esse papo. Eu acho que podia ter sido diferente. Você pode não achar, ela pode não achar, ele ali pode não achar, o outro ali pode não achar. Quem tomou a decisão pode não achar, né? Então não dá para ficar julgando. Se eu não gosto que me julguem, não julgarei ninguém, né? Mas assim, e como eu fiquei na boa, sem amargo, sem acordar com boca amarga e nem deixar de dormir com a boca doce, eu falei, porra, aí eu fui fazer, entendeu? Então acho que eu fiz muito, muito na paz, assim. E claro que o tempo, a experiência, eu sou muito prático, eu sou muito lógico, eu tento ser muito lógico. Às vezes você mistura emoção com razão e tal. Quando eu vou conversar alguma coisa com a minha filha, eu falo para ela assim, ó, quando você acerta alguma coisa, vai bem para alguma coisa, não acha que você é o máximo. Agora, quando você faz alguma bobagem, erra, não acha que você é uma tranqueira, uma porcaria. Tenta um equilíbrio. Não fica metida na hora da vitória e nem deprimida na hora da derrota. Que eu acho que isso é muito coisa de futebol. Tem alguns profissionais do futebol que eu acho que são assim. E eu admiro isso. O cara que não bota marra quando ganha e também não fica deprimido quando perde. Consegue entender que o jogo é esse. E esse é o jogo do futebol, é o jogo da nossa vida, é o jogo de qualquer profissão. Você vai ganhar todas, pô. Né? Ganhar todas é como diz o Muricy, diz o Leão, né? Eu em casa não perco um jogo, estou invicto desde que eu saí do São Paulo. Claro, pô, não vai perder nunca. Eu olho lá e falo assim, faz tal coisa, treinador. O cara não faz e ganha o jogo. Porra, é aquela, eu errei o nome ou você em casa que errou o nome do cara? Então, assim, eu estava muito na boa e aí acho que eu fui lá e fiz, assim. Aí vesti a camisa, não tem problema nenhum, não errei o nome. E acho que os resultados foram legais. Os resultados foram legais para o negócio, para eles lá no negócio. Para mim foi legal você rapidamente ir fazer uma final de campeonato e acho que os números, as audiências foram legais também. Houve um momento na TV, desde sempre que a gente trabalha lá, quando eu comecei a trabalhar lá, eu entrei lá, tinha o Oliveira, o Luiz Alfredo e o Galvão. Aí eu cheguei e comecei a narrar. Aí o Luiz Alfredo saiu. O Luiz Alfredo saiu, eu fui escalado para fazer a Copa de 90. Foi a primeira Copa que eu fiz. Galvão, Oliveira e eu fui o terceiro narrador da Copa. De lá para cá, alguns narradores chegaram, tal, mas sempre teve lá Oliveira, Galvão e eu. Em 98, o Oliveira saiu. Em 97, chegou o Luiz Roberto. E mesmo com aparecia um, aparecia outro, tentavam outro, era Galvão, Luiz Roberto e eu, desde 97. E em determinado momento, não havia dúvida, quando o Galvão não fazia alguma coisa, fazia eu. Isso não é porque eu tenho olho verde, até porque não é verde. Né? O par não é verde.
Então, assim, era coisa de trampo. E coisa de o diretor, o segundo diretor, o diretor acima do diretor, o comercial, o resultado, a audiência, o público, o mercado. Eu acho que é uma assim, ninguém faz nada lá só porque é simpático ou antipático a alguém. Pode acontecer lá, aqui, em qualquer lugar, né? Provavelmente tem alguém agora vendo aí que trabalha num banco e fala assim, pô, mas eu sou melhor que o fulano lá no banco e os caras não me dão a promoção. Isso acontece. Mas no meu caso não aconteceu, eu fui fazendo. Em determinado instante, os caras começaram a dividir um pouco mais. A fazer, o Luiz começou a fazer mais coisa. Até um dia eu perguntei, eu estou sendo rebaixado? O cara me respondeu, não, talvez o Luiz esteja sendo promovido. Oh, beleza. Se eu sou coronel e ele era tenente-coronel, ele virou coronel também, somos dois coronéis. Tudo bem, para fazer uma analogia militar, né? Tudo bem, tal. E aí, e de fato, até então, eu sei que algumas pessoas ficam escrevendo, perdeu espaço. Assim, eu acho que o espaço foi dividido. Então, porque assim, jogo de seleção brasileira, quando o Galvão não fazia, eu fiz um, ele fez outro. Aí os caras falaram assim, que eu devia ter feito um e não fiz, mas foi uma outra questão que tem mais a ver comigo do que com ele, lá dentro, foi a final da Copa do Brasil de 2018, Corinthians e Cruzeiro. Eu não fiz nenhum dos jogos, não é normal, né? Eu não fazer nenhum. Mas assim, as outras todas, foi quase sempre assim. Ele fez um, eu fiz outro. Ele fez um, ele fez outro. Falaram da final da Libertadores, que o Galvão ficou doente e o Luiz Roberto foi fazer a final, Flamengo e River. Se fosse há alguns anos, há mais, há 10, 15 anos, 20 anos, talvez fosse eu. Naquele instante, eu achei absolutamente normal ser ele. Ele trabalha onde? Ele faz mais jogos aonde? Não é no Rio? Porque assim, o cara que escreveu, ou o cara que achou, ou o cara que pensa, mas ele foi fazer Flamengo e River. Ele nunca falou que eu fiz Corinthians e Boca, que eu fiz Santos e Peñarol, que eu fiz Atlético e Olímpia, que eu fiz São Paulo Internacional. Entende? Então o que eu estou querendo dizer? Que eu acho que houve uma mudança no entendimento dos caras de quem devia fazer as coisas além Galvão. E tudo isso que eu estou falando é além Galvão. Porque o Galvão não entra, o Galvão não importa se o Galvão está narrando bem ou se está narrando mal. O Galvão é o Galvão, ok? E aí começaram a fazer uma divisão. Que a mim não incomoda. Incomoda se não for uma divisão. Se você tira eu e bota só o outro, aí é chato. Mas se você um jogo cada um, não me pegava nada. Na minha perspectiva, a hora que o Galvão parasse, eles iam fazer a seleção brasileira ser dividida, como foi durante anos, eu diria década, entre o Luiz Carlos Júnior e o Milton Leite, no Sport TV. Eles sempre fizeram um jogo outro. Copa do Mundo, um fazia abertura, um fazia final. Se a final é o Brasil, esse cara vai fazer o Brasil. Se a abertura é o Brasil, esse outro faz o Brasil. E lá do meio eles alternavam, um jogo cada um, até chegar na final. Um faz 4, outro faz 3. É possível, porque só tem 7 jogos se você for para a final. Mas na outra, um fazia 3 e o outro fazia 4. E eu achei que eles iam fazer isso. Eu achei que eles iam decidir assim. Pô, perdi o Galvão, não tenho mais o Galvão, tenho 2 aqui que estão aqui desde... Um está desde 90, 88, 90, o outro está desde 97. Eu vou botar os 2 e vou resolver no mercado. São Paulo, Rio, Brasil. Eu vou resolver, porque assim, seria uma hipocrisia dizer que nós dois não temos uma imagem nacional, que você vai em qualquer lugar, as pessoas sabem quem você é. Naquela base, um gosta, outro não gosta, mas... Pô, né? Agora, não acharam. Aí, então perdeu espaço. Eu nunca sei se eu perdi espaço ou se o Luiz ganhou espaço. E pode ser que uma coisa leve a outra, obviamente. Mas assim, ele foi fazer o Mundial do Flamengo. Então, agora, você vai falar assim, pô, na Copa do Mundo, ele foi, você não foi. Eu perdi espaço. Ele foi e eu não fui. Mas eu narrei a Copa. Mas não fui lá. Em 2002,
A Copa foi no Japão e na Coreia. Eu fui, ele não foi. Foi uma opção lá do momento. Né? Na Olimpíada de Sydney, eu não abri a boca na Olimpíada, eu não fiz nada na Olimpíada de Sydney, porque eu fiquei fazendo o Campeonato Brasileiro. A Olimpíada de Atenas, a Olimpíada de Pequim, nenhum de nós dois foi. Nós fizemos tudo do Rio. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas individualizam uma coisa que é lógico que tem preferência. Evidentemente que se o cara escolheu o Luiz Roberto para ir para a Copa e não escolheu a mim, ele preferiu o Luiz Roberto na Copa e não a mim. Se ele levou o Galvão, o Luiz Roberto, o Milton Leite, o Luiz Carlos e não me levou, ele preferiu esses 4 e não a mim. Direito dele. Escalou a mim para fazer a Copa? Escalou. Eu fiz uma boa Copa? Acho que fiz. Acho que fiz uma muito boa Copa. Eventualmente, a minha Copa foi mais falada do que a Copa dos outros. Eventualmente. Os resultados, as audiências, os jogos, entendeu? Mas assim, é uma questão de opinião. Ah, ele foi fazer o Mundial do Flamengo. Esse ano agora, né? Foi. E quem fez Palmeiras e Flamengo, o primeiro jogo? Fui eu. Ah, mas no outro ano foi ele. Foi o Galvão também, né? Esse ano fui eu. Nós fizemos o jogo que o Palmeiras perdeu e o jogo em terceiro lugar. Nós fizemos. A Globo fez. Aí o Mundial que o Palmeiras fez a final com o Chelsea, a Globo não fez. E o Mundial de 22, que é o que teve agora em 23, a Globo fez. O Luiz Roberto foi fazer o Mundial. O Mundial anterior, que o Palmeiras foi final com o Chelsea, a Globo ia fazer. Ou estava lá no mercado para fazer. Eu recebi uma ligação, e aí eu não preciso inventar isso, né? O cara falou assim, nós estamos meio de pandemia, né? Você tem problema de viajar? Eu falei, qual é a viagem? Não, a gente vai fazer o Mundial e você que vai. O Mundial do Palmeiras. Palmeiras e Chelsea. Vai você, o fulano e Beltrano. Eu falei, não tem problema nenhum. 3 dias depois, o cara assim, puta, nós perdemos o Mundial, a Bandeirantes comprou. Então, assim, quem sabe disso? Aí fica assim, o fulano fez o Mundial do Flamengo e o Beltrano não fez o Mundial do Palmeiras. O Beltrano ia fazer o Mundial do Palmeiras. A emissora não comprou. Pô, não é possível que não tenha comprado só para não me mandar pro Mundial, né? Pô, vamos comprar? Não, porque a gente falou que o Kleber ia fazer, vamos tirar. Porra, não comprou porque não comprou. Desiste. Porque nós já avisamos, desiste. Pô, claro que não, né, pô? Não comprou porque negócio, não deu certo o negócio. E ficou com a Bandeirantes, com a Band, entendeu? Então, assim, é claro que eu tive eu tive instantes que é isso que eu te falei, não tinha dúvida, né? Mas no caso da que você perguntou da Copa, eu aquele dia eu não estava desconfortável. Porque, assim, primeiro que eu não vou ficar desconfortável em público. Segundo, porque se você lembrar, eu fui fazer a mesa lá. Pode até ter sido um jeitinho de me fazer dar um docinho. Eu fui. Dos narradores, eu acho que, eu não lembro se foi o Milton acho que não estava, né? O Luiz Carlos fez do Sport TV, acho que o pessoal fez de programa tal, e eu fui fazer de narração. Eu e mais, não sei se era a Renata, não lembro. A Renata acho que fez antes. Mas eu estava lá, eu que fui falar, em nome dos narradores. E vou te falar, quando eu saí da mesa, os 2 principais executivos e executiva do esporte, porra, mandou bem pra caramba. Porque os caras, o que vocês acham? Acho que todos vocês achavam que eu ia chegar lá e falar assim, pô, tô muito feliz. Copa do Mundo. Mas você não vai. Pô, pergunta pra ele. Claro que eu não ia fazer isso. Como eu não fiz, nem depois que eu saí. Vocês não viram eu sair dando pernada. Por quê? Não tem motivo para dar pernada. Porra, eu trabalhei 35 anos na TV, mais 6 na Rádio Globo. São 41 anos, de 44 de carreira, vou dar pernada. Porra, vai ser tonto assim, 44 anos fazendo coisa em lugar ruim. Não tem lugar ruim, entendeu? Então, assim, mas eu não estava assim, não. Eu acho que muito longe disso, entendeu? Assim, estava na boa. E acho que fiz uma Copa do Mundo legal. Se houve um tempo em que ninguém dividia, passou a ter um tempo em que dividia. E aí você começa a notar que algumas pessoas gostam mais de um do que de outro. Entendeu? O clima é nessa linha. Você fica sacando assim, pô, vem cá. Se que tiver que escolher um ou outro, pô, me parece claro.
Mas eu nem imaginava que isso pudesse acontecer, de ter que escolher. Na minha cabeça, no ano seguinte que o Galvão para, eu não abro mão de nenhum dos dois. Mas eu não sou diretor, entendeu? Não sou diretor, não sou dono, não sou executivo. Eu e o Roberto Carlos, né? Porque diz que o seu anjo vai com você, entendeu? Eu ouvi dizer que eu entro por aqui e às vezes o meu anjo não entra. Então quando eu saio, ele tem que estar lá. Ele está lá me esperando. Eu ouvi dizer, não sei se é isso. Mas se eu tiver chance, eu faço isso mesmo. Entro pela mesma porta. E tem um monte de outras coisas. Sei lá, eu tomo banho do mesmo jeito. O jeito de esfregar o sabonete é quase sempre o mesmo. A ordem, claro. Sei lá, eu saí de casa pisando de tal jeito ou de tal jeito. Você vê que mais. Tem um que a gente soube que é diferente aqui. Qual é? Você não curte almoçar, é verdade? Não é que eu não curto almoçar. Não é que eu não curto almoçar. É que assim, quando eu trabalhava na rádio, na Bandeirantes e na Globo, a gente almoçava todo dia. Quando eu fui trabalhar na TV em São José dos Campos, eu ia almoçar um monte de vezes. Aí começou a ter o seguinte, lá, por exemplo, eu trabalhava lá e morava aqui, em São Paulo. Então eu ia toda manhã, fazia o Globo Esporte lá, que era 13h, sei lá, e quando eu estava com o trampo feito, eu queria vir embora. Quanto mais cedo eu saísse da TV, mais cedo eu chegava em São Paulo, né? Então, às vezes, eu pulava almoço. Mas fui um monte de almoço. Quando eu vim trabalhar em São Paulo, e eu fiz o Globo Esporte, de 91 a 95, acho, a gente ia almoçar quase todo dia. Acabava o Globo Esporte, a gente ia almoçar. Quando eu comecei a fazer o Arena, que começava 14h, aí eu parei de almoçar. Eu levava minha filha na escola e ia para a televisão. Chegava lá, 13h, aí não ia almoçar, ia fazer o programa. O programa acabava 15h30, 16h, aí a gente descia, tomava um café e tal. Então, assim, mas em casa, sozinho, é difícil eu sentar para almoçar. Eu gosto mais de jantar, entendeu? Você cozinha? Putz, é um fracasso. Vou falar alguns fracassos. Cozinha. Difícil. Queima tudo. Outro dia eu me queimei tudo, sabe com o quê? Com macarrão instantâneo. Nossa. Às vezes eu peço rango, às vezes tem comida, às vezes eu vou comer na rua. Eu, por mim, jantaria fora todo dia, né? Acho que seria lindo. Mas nem sempre dá. Assim, quase toda semana eu saio com Oscar Ulisses, da CBN, da Rádio Globo. Mas eu tenho uns amigos de 20 e tantos anos, 30 anos. Mas eles ficaram meio diferentes, assim, aí a gente ia muito. Eu, todo domingo saía de jogo e ia encontrar com eles, entendeu? A gente saía domingo, terça, às vezes quinta, aí às vezes saía com as mulheres, ia jantar e tal, mas eu gosto, eu por mim sairia muito. Mas os caras hoje estão muito, tá todo mundo assim, eu não gosto de ouvir não, sabe? Não é que eu não gosto de ouvir não, me abate ouvir não, né? Às vezes o cara fala, por que você não vai falar de tal negócio, aquele programa, a gente pode... Eu falei, não, porque o cara vai falar não, eu vou ficar arrasado. Porra, mas espera ele falar não. Eu falei, não, ele vai falar não, eu vou ficar arrasado. E a mesma coisa convite, vamos tomar um... não posso. Eu falei, não pode. Ninguém pode, entendeu? O não é uma coisa... Mas nessa linha de não, outros não se aguentam. Mas eu estou muito orgulhoso que eu peguei a receita de Ana Maria Braga, como fazer arroz no micro-ondas. Perfeito! Uma xícara de arroz, um pouquinho de azeite, sal, cebola eu não gosto, cobre ou bota aquela tampa feita no micro-ondas e deixa lá. Tá lindo. Acabou, perfeito. Mas eu não sou bom de comida. Outra coisa que eu sou péssimo, que quando eu for secretário, presidente do mundo, sim, eu vou mudar completamente, é embalagem. Eu não consigo abrir uma embalagem. Nenhuma. Vai abrir, tirar aquela cobertura do copo de requeijão. Corta a mão. Não, eu não consigo. E aí eu não quero deixar, falando em mania, eu não quero deixar nenhum pedacinho do negócio, né? Tira da manteiga.
tirar, manteiga, não. E abrir embalagem. Você compra um negócio e vai abrir embalagem. Pô, não é possível, não é aqui. Aí uma hora você olha, era só fazer assim, né? Mas, puta, eu faço nenhuma, eu não consigo abrir nenhuma embalagem. Tudo, aparelho de cortar barba, qualquer embalagem, eu sou um fracasso para abrir embalagem. Não, ninguém sabe disso, eu tô falando. Não, é uma frustração, entendeu? Você abre embalagem. Pô, mas ver a caixinha. Você que dá com uma tesoura. Abrir a caixa, eu não consigo abrir. Eu tenho problema para abrir embalagem. O que eu posso fazer? Presta uma água dessa aí. Vou abrir pra você, tá? Não quer nem ver. Não, é que essa aqui não vai ajudar. Mas assim, a questão da embalagem. Você pega assim e começa. Ó, essa aqui abriu fácil. Mas ó, já rasgou. Aí como rasgou, eu já preciso fazer assim. Virar para tirar tudo, entendeu? Essa ninguém acerta. Não, essa aqui eu fui Pelé, pô. Essa aqui eu fui Pelé, pô. Não, o palmito eu abro porque aí é uma questão de força, né? Aí essa aí eu abro. Palmito, azeitona, essas aí eu abro. O meu problema é quando você tem que Rasgado. escolher o lugar. A maionese ali. Não, né? e chocolate? Chocolate, você abriu o chocolate. Qual?